se chamava Isabel, era da linhagem de Arão, ou seja, era da linhagem da tribo de Levi. E se o pai era sacerdote e a mãe era da tribo de Levi, João Batista tinha todos os pré-requisitos necessários, não só para ser sacerdote, irmã Lidiane, mas para ser o sumo sacerdote. Veja, queridos, o que está aí em Lucas capítulo 1, verso 5. Lucas capítulo 1, verso 5. Vai anotando aí, ou olha no telão, Lucas 1, 5. Lucas capítulo 1, verso 5. Diz assim: existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias. Zacarias foi o pai de João Batista. Ele era da ordem de Abiás, ou seja, ele era de uma ordem sacerdotal, cuja mulher era das filhas de quem? De Arão. Ou seja, a mãe dele, Isabel, vinha de uma linhagem levítica. Então, por o pai ser sacerdote e a mãe vir de uma linhagem levítica, João Batista tinha tudo para ser um sumo sacerdote. A palavra de Deus diz, queridos, que ele tinha tudo para ser, mas ele decidiu não ser. E isso para nós, queridos, é muito importante esse aprendizado, porque às vezes você pode servir a Deus no palácio, mas se você vê que o palácio está corrompido, você pode servir a Deus no deserto também, e Deus vai cuidar de você no deserto também. Aleluia. João Batista olha para o sinédrio e vê que o sinédrio está corrompido no entendimento da palavra de Deus, no entendimento da vontade de Deus. O sinédrio se submetia às vontades de Herodes, o encaminhado por Roma para cuidar daquela região. E ele então diz assim: olha, eu tenho linhagem sacerdotal, a minha mãe é da família de Arão, eu posso ser sumo sacerdote, mas se eu me juntar com este povo aí, eu vou atrapalhar a vontade de Deus para a minha vida. Eu vou preferir servir a Deus sozinho no deserto. Queridos, isso é extraordinário, porque às vezes as pessoas querem servir a Deus só no lugar que tem público, só no lugar que tem polpa, só no lugar que tem muitas fotos, só no lugar que dá muitos cliques, só no lugar que dá muitas mensagens, muitas curtidas, muitos compartilhamentos, queridos. Mas o bom é ser como o pastor Célio, que vai lá no presídio onde não tem clique, onde não tem foto, onde não tem compartilhamento, onde não tem destaque, no deserto, ali é um lugar de deserto ali no presídio, queridos, mas é no deserto que Deus usa quem quer se colocar à disposição dele. Esse é o primeiro exemplo que a gente tem, a questão relacionada a João Batista. Ele não aceitou os conchavos do sistema adotado pelo Sinédrio na época, sob as ordens, sob o comando de Roma. E ele decidiu então servir a Deus com alegria no seu coração, lá no deserto. E lá, queridos, ele preparou os caminhos do Senhor e Salvador Jesus. Veja, queridos, o que diz aí em Lucas 1,76, está pertinho aí, olha aí, Lucas 1,76. Olha o testemunho sobre João Batista, Lucas 1,76. E tu, ó menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque hás de ir ante a face do Senhor a preparar os seus caminhos. Glória a Deus, queridos. Às vezes as pessoas acham que prepara o caminho para o Senhor no meio da multidão, na televisão, não é? Nos podcasts, nas redes sociais, no toque-toque, ou em qualquer outro lugar de grande movimento e aparição. Mas não, queridos.
João Batista decide servir a Deus lá no cantinho dele. E às vezes, você não dá importância lá para o lugar onde você mora, para a rua onde você mora, para o bairro onde você mora, não é? Às vezes falta tudo lá, às vezes falta água, às vezes falta isso, falta aquilo outro, às vezes não passa caminhão de lixo, às vezes mas é lá que você vai anunciar o caminho do Senhor para as pessoas que estão ali. Todo lugar, querido, é oportunidade que Deus nos coloca. Veja, João Batista foi levado, decidiu ir para o deserto, mas mesmo ali a palavra de Deus exalta ele, elogia ele, dizendo: você vai para um lugar desse que ninguém quer ir, mas é lá que você vai preparar o caminho para o Senhor ser anunciado para as pessoas. Queridos, então é momento de nós nos alegrarmos, independente de onde a gente mora, independente de onde a gente trabalha, sempre é a oportunidade que Deus nos concede de preparar o caminho do Senhor Jesus no coração das pessoas. O pastor Célio hoje foi preparar o coração daquelas pessoas lá, não é? Para Cristo, não é mesmo? Às vezes nós vamos lá na Rosa de Saron, não é? As mulheres de recuperação de dependência química, vão preparar o coração daquelas mulheres lá para Cristo. Toda sexta-feira, pastor Célio, Marlitiane, cooperador Lidiane, irmão Igor, irmão Henrique, diácono Antônio, cooperadora Maria José, Eduardo e mais cooperadora Josefa, vão lá no centro, lá nos moradores de rua, e vão fazer o que lá? Vão preparar o coração daquelas pessoas para conhecerem e se entregarem ou voltarem para Cristo. Então, meus amados irmãos, não reclame do deserto. O deserto é um lugar onde Deus nos prepara e nos ajuda a gente a preparar quem lá está. Veja, queridos, quem comandou o reino inicial de Davi? Não foram as pessoas que estavam no palácio. Não, pastor, mas quem foi então essas pessoas que começaram a reinar com Davi? Foram as pessoas que ele encontrou lá na caverna de Adulão. Aleluia. Ele lá tinha ladrão, assaltante, gente com nome no SPC, no Serasa, gente que a família desacreditou, mandou embora. Lá tinha toda sorte de gente lá. Mas foi lá que Davi foi um instrumento de Deus para preparar aquelas pessoas lá, aqueles 400 homens, para sair de lá e começar a reinar em Israel. Queridos, todo lugar é lugar de preparação para nós e para quem a gente encontrar. Basta que a gente entenda isso. João Batista nos ensina que ele entendeu isso claramente. A minha vida não vai ser no palácio, a minha vida não vai ser no sinédrio, a minha vida não vai ser no meio dessas pessoas que dizem que estão falando e servindo a Deus, mas na verdade querem acabar com as pessoas que querem servir a Jesus. Não, eu vou ficar na posição que Deus me colocou, e lá de onde eu moro, eu vou trabalhar para Jesus, e as pessoas depois vão chegar aqui em Jerusalém. A sede é Jerusalém, mas nós temos que pegar as pessoas lá dos cantos, lá das periferias, e trabalhar, anunciar o nome de Cristo para elas, e aos poucos elas vão chegando aqui, e o nome do Senhor vai ser glorificado. Amém, queridos? Glória a Jesus. Segunda coisa que podemos aprender com João Batista, queridos. Veja, ele tinha linhagem sacerdotal. Sacerdote se veste de qualquer maneira? O que vocês acham? Irmão Igor, sacerdote se veste de qualquer maneira? Não é? O sacerdote tinha a indumentária dele estabelecida por Deus, não é mesmo? Tinha que ter aquele peitoral com as identificações lá das pedras, né? Para ele, onde aparecer, lá veio o sumo sacerdote, hein? Ele tinha linhagem sacerdotal, ele tinha possibilidade de vestir vestes sacerdotais, mas, queridos, ele preferiu andar de maneira humilde e se alimentar de maneira simples. Queridos, a simplicidade é algo maravilhoso, não é? Às vezes algumas pessoas falam: pastor, o Célio, só deixei ele pregar lá, não sei o quê. Queridos, eu queria ter 10 mil anos o Célio do meu lado e ele pregando, e vocês também, porque é a simplicidade dele que faz a diferença, queridos. E é isso que nós precisamos ter mais do nosso lado. Mais João Batista, mais gente que ande com roupa simples,
ande com chinelo simples, com tênis simples, com sapato simples, querido, com o terno, que às vezes já anda com ele 50 anos, que o terno já anda sozinho com a gente, para lá e para cá, né, de tanto andar com a gente, mas, querido, é essa simplicidade que João Batista vestia. Ele vestia, queridos, a roupa de João Batista, era uma roupa, querido, não era uma roupa sacerdotal, mas era uma roupa simples, era uma roupa humilde, com um traje de pele de animal, e ele comia comida simples também. Olha aí na sua Bíblia, Mateus capítulo 3, verso 4. Mateus capítulo 3, verso 4. Mateus capítulo 3, verso 4. E esse João, o Batista, tinha suas vestes de pelo de camelo e um cinto de couro em torno dos seus lombos, e alimentava-se de gafanhotos e de mel silvestre. Veja, quando alguém olhava para João, como às vezes alguém olha para mim, para o Célio, para você, ninguém vai dizer, nossa, esse aí era um sumo sacerdote, esse aí anda com roupa de sumo sacerdote, esse aí anda com roupa sacerdotal. Quem olhasse para João Batista não via essa indumentária nele, não percebia nele alguém que estava a serviço do reino de Deus. Mas, queridos, ele não se preocupava com a roupa, ele se preocupava em fazer as coisas que Deus mandava ele fazer. E isso é o que faz a diferença na minha e na tua vida. Se preocupe menos com a roupa, não é? Menos se está de sandália havaiana, ou se está de salto alto, não é? Se está comendo coisas de rico, ou se está comendo lá um xerezinho com galinha, um cuscuz, tomando um cafezinho. Querido, João Batista andava com roupa simples, comia coisa simples, mas ele fazia coisa grande para o reino dos céus. Aleluia. Deus não está olhando para a nossa aparência, não, queridos. Deus está olhando para o nosso serviço, para o reino dele. Aleluia. Quais os frutos que nós estamos dando para o reino dos céus? Aleluia. Glória a Jesus. Eu vi lá no grupo das irmãs, a nossa cooperadora Josefa, não é? Ela sempre que tem um tempinho faz um trabalho aqui na frente da igreja, aí na ciclovia, aí, né? Com as pessoas que estão passando. E às vezes ela põe a foto lá das pessoas. Olha aí, uma pessoa para Jesus, duas pessoas para Jesus, uma família para Jesus, queridos. E Deus não está lá de cima olhando se a roupa dela está boa para fazer isso, se a sandália dela está boa para fazer isso, se o cabelo dela está com chapinha ou está sem chapinha. Querido, Deus não está olhando nada disso. Deus está olhando o meu e o seu serviço. Aleluia. Quanto a minha serva trabalhou hoje para o meu reino, quanto o meu servo trabalhou hoje para o meu reino. E era isso que ele olhava para João Batista. João Batista sabia, aleluia, o chamado que ele tinha, o laço sacerdotal que ele tinha, mas ele não se preocupava nem estar no palácio, nem estar com o sinédrio, nem comer as coisas dele, nem ter a roupa e o dinheiro dele, mas queria com a roupa simples, humilde, e comendo coisas simples. Ele estava lá trabalhando pelo reino, servindo ao reino. Aleluia, louvado seja Deus por isso, louvado seja o nome do Senhor. Meus amados irmãos, outra coisa interessante, não é? Na simplicidade, na humildade de João Batista, não é? Glória a Jesus. Ele diz, queridos, em Lucas 3, 16, 17, ele diz, queridos, a humildade desse homem, o homem que Jesus disse que não nasceu ninguém de mulher maior que ele é capaz, queridos, lá em Lucas, olha na sua Bíblia aí, capítulo 3, versos 16 e 17, ele diz, pastor Célio, quando perguntaram para ele se ele era o Cristo, Lucas capítulo 3, versos 16 e 17, perguntaram para ele se ele era o Cristo, e ele responde assim, queridos, olha aí na sua Bíblia, meus amados irmãos. Respondeu João a todos, dizendo: eu, na verdade, batizo-vos com água, mas eis que vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual eu não sou digno de desatar a correia das sandálias. Esse vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele tem a pá na sua mão e limpará a sua eira, e ajuntará o trigo do seu celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus, queridos. Nós temos que entender, queridos, que nós, amados, nós precisamos manter a humildade.
Você é o cara, você é a cara. Não, eu só estou a serviço do Senhor Jesus. Eu não sou digno nem de atar, nem de amarrar as sandálias do calçado dele. Eu estou aqui para servir. João Batista falou isso claramente para a multidão que estava ali querendo saber se ele era o Cristo. E veja, meus amados irmãos, lá em João, no capítulo 3, verso 28, ele vai dizer outra coisa importante acerca da humildade. Vocês sabem que os seus discípulos, aqueles que ele estava ganhando para Deus, não é? João 3:28, olha aí na sua Bíblia. Ele diz assim: vós mesmos me sois testemunhas de que disse, eu não sou o Cristo, mas sou enviado adiante dele. Queridos, ele era um homem, querido, na sua simplicidade, ele falava a verdade. Querido, a verdade não tem tamanho de riqueza na vida da pessoa. A pessoa, não importa se ela tem muito dinheiro, se ela não tem nenhum dinheiro, se ela tem muito estudo, se ela não tem nenhum estudo, querido, a humildade de João Batista fazia com que ele falasse a verdade. Veja, queridos, quantas pessoas, amado pastor Célio, não gostariam, quantas pessoas, queridos, não gostariam que alguém falasse: pastor Célio, o senhor é o Cristo, o senhor é o Filho de Deus, o senhor é o Messias? Quantas pessoas não gostariam de falar: eu sou, Henrique, não, eu sou o cara, você não está vendo aí que eu estou fazendo isso aqui, Deus está me usando, me abençoando? Mas ele disse: não, eu não sou. Eu só vim preparar caminho para ele, mas eu não sou o Cristo, o Senhor, o Salvador, o Messias. Louvado seja Deus. E veja, meus amados irmãos, que ele vai dizer também, neste mesmo capítulo aqui, não é? No verso de número 30, diz assim: a ele convém crescer, porém a mim diminuir. Ele está dizendo: eu não sou ele, mas ele está vindo aí. E a mim não compete crescer, o contrário, a mim compete diminuir para que ele cresça. Amados, que exemplo maravilhoso de humildade, não é? Será que nós estamos na nossa vida, no nosso trabalho para o reino dos céus, na igreja, será que nós estamos dispostos a dizer isso? Nós precisamos cada dia mais diminuir para que ele cresça. Precisamos cada vez mais desaparecer para que ele apareça. Aleluia, glória a Deus. Às vezes a cooperadora Lúcia, ela pode estar nos ouvindo aí, nos assistindo pelas redes sociais. Às vezes ela diz aqui, né? Aqui só tem um que brilha, só quem brilha é ele. E para que a gente possa dizer isso, a gente tem que estar disposto a desaparecer e deixar só ele brilhar, somente ele aparecer. Quantos estão entendendo, queridos, isso? Aleluia, glória a Jesus, queridos. E para que a gente se submeta a esta condição de humildade, a gente precisa passar por cima de várias coisas, queridos. Às vezes várias coisas vão acontecendo no nosso dia a dia, não é? Na família, no trabalho, nos negócios, na vizinhança, não é? Na igreja, e às vezes a gente precisa ir superando e passando por cima, olhando para Cristo, olhando para Jesus. E essa era uma das coisas que João Batista fazia bem, olhava para Cristo, o autor e consumador da fé dele. Eu não sou digno nem de amarrar as sandálias. Mas você não é o Cristo? Não. Eu sou aquele que só vim preparar o caminho para ele. Ele vem aí, aleluia. Ele vem aí. E nós precisamos dizer isso para as pessoas: o Senhor Jesus vem aí na tua vida, aleluia. Ele tem planos, ele tem promessas para cumprir na tua vida, aleluia. Glória a Jesus, né? Ouvimos o testemunho maravilhoso do pastor Célio agora há pouco, nos falando do trabalho de hoje lá no presídio, não é? Acerca daqueles 10 leprosos, não é? Os 10 foram curados, queridos, não é? Mas só um diminuiu para que ele crescesse. Só um disse assim: olha, eu tenho que ser humilde e voltar lá para me dobrar nos pés dele e agradecer, aleluia, servir a ele com alegria, aleluia. Os outros 10 só tiveram a cura da lepra, mas depois
morreram, perderam a salvação, morreram de outra coisa, mas aquele ali não, aleluia. Jesus diz: agora tu pode ir se apresentar ao sacerdote, porque a tua fé, a tua gratidão, a tua humildade te salvou, aleluia. Queridos, a humildade salva, aleluia. A humildade transforma, aleluia. Por isso a Bíblia diz: combateis o mal com o bem, aleluia. Não deixe nenhum rancor de mágoa entrar no teu coração, aleluia, porque a Bíblia diz, queridos, que a raiz de amargura que entra no coração, ela acaba com a gente e acaba com quem está à nossa volta. Está lá em Hebreus capítulo 12, versos 14 e 15. Queridos, temos que tomar cuidado com a raiz de amargura. Ela estraga a nossa vida, é uma devassidão na nossa vida, principalmente, querido, porque isso mostra que a gente não se humilhou. Lá em 1 de Pedro, capítulo 5, verso de número 6, o Senhor dá uma orientação muito maravilhosa para nós, através da vida do apóstolo Pedro. Ele diz assim, 1 Pedro, capítulo 5, verso 6: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que em tempo oportuno nós possamos ser exaltados por Deus. Queridos, a humildade, o diminuir para que ele cresça, faz a gente se humilhar, mas amanhã a gente vai ser exaltado. O Senhor é bom em todo tempo, o Senhor é bom. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Veja, meus amados irmãos, que em João capítulo 3, não é? No verso 30, ele diz que era necessário ele diminuir para que o Senhor crescesse. E veja, meus amados irmãos, ele era primo de Jesus. Hoje em dia, tu imagina alguém que é primo do Neymar, quer aparecer no vácuo do Neymar, alguém que é primo de um cantor, de um artista, de alguém rico. Hoje tem até irmão na política aí roubando. Primo, queridos, primo. Mas ele não teve por usurpação se exaltar por isso. Mas, queridos, ele disse: eu não sou ele. Ele é ele e eu sou eu. Só estou aqui para preparar o caminho. Aleluia. Não sou digno de amarrar as suas sandálias. Eu preciso diminuir para que ele cresça. Mas tu não é primo, tu não pode ir lá, tu não pode pedir alguma coisa para mim, fazer alguma coisa por mim diante dele. Eu falei: não, a minha missão é preparar o caminho. Aleluia. Louvado seja Deus. Humildade, queridos. Item 3. Nós vamos ver, queridos, que nós vamos aprender com João Batista, que João anunciava as boas novas, e ele confrontava, queridos, com a verdade e sem temer qualquer tipo de pessoa. Queridos, isso é muito importante. Ah, não, eu anuncio se for só para os moradores de rua. Eu anuncio só se for para o pessoalzinho lá, que não tem estudo lá de tal lugar. Não, queridos. João Batista, ele anunciava para todo mundo. Não tinha tamanho de gente. Se era rico, se era pobre, se era do governo, se não era do governo, se era do sinédrio, se não era do sinédrio. A mensagem das boas novas, a mensagem de arrependimento era para todo mundo. Vamos ver isso, queridos, na prática, não é? Lucas capítulo 3, versos 1 e 4, vai falar do início do ministério de João Batista. Lucas capítulo 3, versos 1 a 4. Diz assim a palavra de Deus: e no ano 15 do império de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes, tetrarca da Galileia, seu irmão, Filipe, tetrarca da Itureia e da província de Trangonites, e Lisânias, tetrarca de Abilene, sendo Anás e Caifás sumos sacerdotes, veio no deserto a palavra a João Batista, filho de Zacarias. Veio da onde para ele a palavra? No deserto. Às vezes Deus não fala com a gente quando está indo tudo bem.
quando a saúde está bem, a família está bem, as finanças estão bem, o trabalho está bem, os negócios estão bem. Mas veja, veio para João Batista a palavra quando ele estava no deserto. Então, queridos, pastor, eu estou passando por um deserto que o senhor nem imagina. Vai dando glória a Deus aí, porque é no deserto que Deus fala conosco. É no deserto que Ele nos prepara, é no deserto que Ele nos levanta. A mulher de Abraão lá, não é? Que deu o filho a ele, Ismael. Não estava lá no deserto com o menino? A mulher, vai morrer, meu menino vai morrer, não quero nem ver ele morrer ali. Coloquei ele ali debaixo de uma arvoredo, uma árvore, vim para cá, que eu não quero nem ver ele morrer. O anjo falou: ei mulher, está acontecendo contigo aí? Ei, o menino vai morrer. Deus ouviu o choro do menino. E Deus me mandou aqui para falar para você: levanta a cabeça. Mas estou no deserto. É no deserto mesmo que Deus vai te honrar, e vai honrar você por causa do menino. Então te levanta, porque tem água ali perto de você. Vai, bebe água, dá água para o menino, que a caminhada é grande. Veja, e aquele poço no deserto tornou o menino milionário. Talvez você fale: por que, pastor, o menino ficou milionário, Ismael, no deserto? É porque todo mundo tinha que passar por ali, irmã Lidiane, e tinha que tomar água, dar água para os camelos. E quem vendia água para eles? Ismael. Então veja, no deserto Deus coloca um poço para mudar o teu patamar de vida, o meu patamar de vida, o nosso patamar de vida. Então, queridos, não podemos reclamar do deserto. A Bíblia diz: do que se queixa o homem, a não ser dos seus próprios erros. E às vezes a gente se queixa de erros nossos. Deus, por que eu estou passando por isso? Erros nossos, queridos, de todos nós. Eu já passei por deserto e perguntei para Deus: por que eu estou passando por isso? Deus falou assim: você é muito cara de pau, hein? Tu ainda me pergunta por que tu está passando por isso? Tu toma decisões erradas, faz coisas erradas, e agora tu está aí, eu vou preparar você aí no deserto. Fica aí um tempo. Aleluia. Olha, eu fiquei vários anos, uns 4, 5 anos no deserto, querido. Então não adianta a gente estar no deserto e perguntar para Deus: por que esse deserto? O que a gente tem que dizer é: Senhor, eu estou aqui, mas a minha confiança está no Senhor. Eu sei que aqui o Senhor pode mudar a minha história, meu cativeiro. O Senhor pode transformar a minha vida. Aleluia. Glória a Jesus por isso. Aleluia. Glória a Deus. Não é? Ontem tivemos cooperando num culto com o coral misto da igreja e ouvimos bastante isso, não foi, cooperador José? Que Deus no deserto, nos momentos em que nós estamos com as portas todas fechadas, é aí que Ele trabalha. Aleluia. E o pregador deu alguns exemplos lá para a gente, né? Quando a porta estava fechada lá na casa do principal da sinagoga e a menina morta, aleluia, foi Deus que abriu a porta, colocou, não é? Jesus lá, com 3 dos seus discípulos, e ressuscitou a menina. Quando o menino estava morto, lá na casa da sunamita, foi Deus que colocou o profeta lá, abriu a porta, fechou a porta e ressuscitou o menino. Querido, não vamos reclamar do deserto, não, porque no deserto Deus prepara a gente para coisa grande. Porque se a gente não passar pelo deserto, quando vier coisa grande, a gente vai perder, a gente vai jogar fora. Sabe aqueles filhos mimados? Filho mimado, que sempre teve tudo, nunca faltou nada, nunca passou por um deserto. Aí o pai dá a empresa na mão dele, o menino começa a perder tudo. É os filhos de Davi, os filhos de Salomão. Quando Salomão morre, quem assumiu o trono? Roboão rachou o reino no meio. Por quê? Menino mimado. Os anciãos falaram: olha, o povo está aí pedindo para tirar os impostos, diminuir os impostos. Diminui os impostos, que o povo vai te servir a vida toda. Esse ali. Aí ele fala: eu vou falar, quero saber desses caras aí não. Vou ouvir mais aquele casal ali não. Eu vou ouvir o Luquinha e vou ouvir o Júnior, que joga bola de gude comigo, que joga bola comigo, que fica brincando comigo. E aí, galera? O que vocês acham que eu faço aí? Fala que você vai dobrar o imposto. Se o seu pai açoitava eles, você vai botar agora escorpião neles. Ouviu quem não devia. Porque nunca passou pelo
Nunca passou pelo deserto. Não foi igual o avô dele, Davi, que teve que fugir 10 anos do rei Saul. Entrava na caverna, saía da caverna, ia para o deserto, saía do deserto, ia para os vales, saía dos vales, ia para os montes, descia dos montes, se escondia nos lugares que podia. Deus preparou Davi na onde? No deserto. Preparou ele na onde? Na caverna, no deserto, com gente que ninguém dava nada, para que quando ele chegasse lá no reinado, ele sabia como governar. Queridos, não reclamemos de deserto. Os desertos nos preparam para coisa grande. E Deus tem coisa grande para mim e para a tua vida. Quem crê nisso, queridos? Aleluia. Glória a Deus por isso. Amados irmãos, mas ali começou então o ministério de João Batista no deserto. E veja, queridos, Lucas capítulo 3, versos 7 a 9. Nós vamos ver que o discurso de João Batista não era um discurso agradável, querido. Ele não era um pessoal desse de youtuber que ficava só dando notícia boa, só falando coisa boa. Hoje vai chegar uma bênção na tua casa, hoje vai chegar a chave do carro, a chave da moto, hoje vai chegar um terreno, hoje vai ser isso. Não, queridos. Não tinha esse tipo de pregação por parte de João Batista. Olha aí na sua Bíblia aí, versos 7 a 9, Lucas 3, versos 7 a 9. Dizia, pois, João à multidão. Ele dizia no cantinho ou dizia para a multidão? Dizia, pois, João à multidão que saía para ser batizada por ele. Raça? Já pensou hoje, Liliane? Se chega um povo aqui, a gente fala, chegaram aqui hoje? Sua raça de víbora. O que vai acontecer? Vai-se embora. Mas lá pelo contrário, o pessoal entendia que era raça de víboras. Ele não estava falando raça de... Nós precisamos entender o que é esse raça de víboras, Celinho. O que é a raça de... Quando ele diz assim, vocês são a raça de víboras, ele está dizendo assim, vocês são um povo sem Deus. Então vocês são raça de víboras, porque vocês têm tudo para ser abençoado por Deus, andar com Deus, servir a Deus, e vocês não fazem, então vocês são a raça de víbora. Sabe o que tem que fazer, mas não faz. E ele disse isso aí, raça de víboras. Quem vos ensinou a fugir da ira que está para vir? Quem ensinou vocês a fugir da ira de Deus? É o diabo, porque vocês são a raça de víbora. Porque não tem como fugir. Tem como fugir? Não. A palavra de Deus diz lá no Salmo, se a gente se esconder atrás da estrela, lá Deus nos vê. Se a gente se esconder no fundo do mar, Deus nos vê. Se a gente se esconder na caverna, Deus nos vê. Então, João Batista diz assim, vocês são raça de víbora. Quem ensinou vocês a querer se esconder e fugir da ira? Não é melhor vocês se entregarem? É igual a pessoa, irmão Henrique, que está fugindo da polícia. Sabe que mais dia, menos dia a polícia vai pegar. Então ele está dizendo, não é melhor você se entregar? Ele não está falando da polícia aqui, estou dando um exemplo, ok? Ele está dizendo, não é melhor você se entregar para Deus? Não é melhor? Do que você tentar fugir de quem vocês não podem fugir? Vocês são raça de víbora. E aí ele continua, verso 8. Veja se vocês conseguem, a partir de agora, produzir frutos dignos de arrepender, e não comeceis a dizer em vós mesmos, temos Abraão por pai, porque eu vos digo que até dessas pedras Deus pode suscitar filhos de Abraão. O papo dos judeus era assim, nós estamos tranquilos, porque nós estamos debaixo da promessa. Nós somos filhos de Abraão, nós estamos debaixo da promessa. João Batista está dizendo, para com essa conversa, que isso aí vai levar vocês para o buraco, viu? Porque se Deus quiser, até das pedras, Ele pode suscitar filho de Abraão. Vocês têm que tomar juízo e obedecer. Verso 9. Essa aqui é a pregação de João Batista, hein? Irmão Henrique. Está aí, irmão Henrique? Isso aqui é pregação, uma pregaçãozinha suave de João Batista. E também já está posto o machado, a raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não dá bom fruto,
corta-se e lança. Ó, o Senhor está com o machado e você é a árvore. Se tu não der bom fruto, Ele corta você e lança. Pregaçãozinha, Celinho. Pregaçãozinha de João Batista. Mas essa pregaçãozinha produzia fruto ou não produzia? Produzia. É por isso que eu digo, às vezes, a gente precisa confrontar as pessoas. Estava dizendo outro dia para vocês aqui, os dias de culto que se renderam mais vidas lá no presídio, 36, 38 num dia, foram os dias que foi mais confronto. Vocês lembram daquela pregação? Que tipo de ladrão é você? O da direita ou da esquerda de Jesus? E eu não queria pregar isso. Porque eu falei, isso aí, os caras já estão aqui, eu vou pregar isso aí. Os caras vão ficar doidos comigo. Capaz de me prender numa cela aí. Mas aí levantou um lá, onde está o irmão, lá no último banco. Falou, pastor, assim diz o Senhor, nada de ensino bíblico aqui. É para pregar o que eu mandei o senhor pregar. E eu preguei essa palavra dura e foi 38 almas para Jesus num dia só. Então, é João Batista. Mas veja, queridos, ele pregava assim para a multidão. No verso 10, aí veja, a multidão perguntava o que para ele? Verso 10. E a multidão interrogava, dizendo: que faremos? Que faremos? Olha aí, Celinho. E quando Pedro ministra lá em Atos, e Pedro também chega o rei, confronta aquele povo, o que o pessoal perguntou para Pedro? Mesma coisa. O que temos que fazer então? A multidão perguntou, João, o que nós temos que fazer então? O que nós temos que fazer então? Mas, meus amados irmãos, ele também pregou para os publicanos. Eu expliquei para vocês aqui no domingo. Os publicanos são os judeus que, quando Roma assume, então eles bandeiam para a banda dos romanos e passam a cobrar impostos para os romanos dos próprios judeus. E aí os judeus ficaram bravos com eles. Cara, vocês são igual a gente, judeu, filho de Abraão. Agora vocês se bandearam para o lado dos romanos e cobrando imposto nosso e roubando a gente nos impostos. Por isso eles são chamados de publicanos. E olha aí, na sua Bíblia, verso de número 11. E respondendo ele, disse: quem tiver 2 túnicas, reparta com o que não tem, e quem tiver alimentos, faça da mesma. Então ele respondeu, o pessoal lhe perguntou, o que faremos? Ele respondeu. Agora veja os publicanos, verso 12. E chegando também os publicanos, para serem batizados, e disseram-lhe, mestre, já estão chamando ele até de mestre, Saninho. Mestre, que devemos fazer? Ou seja, os cobradores de impostos, judeu também, cobrador de impostos, chegaram para João Batista, que era um judeu, e perguntaram para ele, mestre, e nós? O que nós devemos fazer? Aí olha aí o que ele vai dizer para esses caras. Não pensais mais do que o que vos está ordenado, porque eles cobravam. Como é que o romano pagava o judeu publicano? Fazia assim, olha, tu vai lá na família lá do irmão Igor e cobra R$100. E aí o que você cobrar a mais é seu. Aí ele chegava lá para o Igor e falava, Igor, vem cobrar um imposto aqui para Herodes, para o romano, pro povo romano, gestor romano, rei romano. Aí o Igor, quanto que é? 120. Ou seja, ele devolvia 100 lá para o caixa dos romanos, e vintão ele ficava para ele. E olha o que o João Batista está falando para ele aqui. Vocês não perguntaram aí o que vocês têm que fazer? Não pensais mais do que vos está
Ordenado. Não está ordenado para você 100? Cobre o 100, entregue o 100 lá. Por que tu quer cobrar 120? Por que tu quer cobrar 150? Era Zaqueu, né? Veja, os caras cobravam lá do Igor 150, aí os caras ficavam com 20 e ainda passava 30 para Zaqueu, que era o chefe dos coletores de impostos. Por isso a Bíblia diz que Zaqueu era um homem rico. Ele só coordenava o pessoal que cobrava impostos. Então ele está dizendo, olha, cobre somente o que foi ordenado. Aí vinham também falar com ele os soldados romanos. Verso de número 14, olha aí na sua Bíblia. E os soldados o interrogaram também, dizendo, e nós, que faremos? Porque todo mundo estava enquadrado como raça. Todo mundo estava enquadrado como raça de víbora. A multidão, os publicanos, os soldados. E nós que faremos? Ele lhes disse, a ninguém tratais mal, nem defraudeis, e contentai-vos com o vosso ganho. Por quê? Porque os soldados também maltratavam, batiam, extorquiam as pessoas. E João Batista falou, é desse jeito aí. Então ele tratou todo mundo como raça de víboras, explicou para a multidão o que tinha que fazer, explicou para os publicanos o que tinha que fazer, e explicou também para os soldados o que eles tinham que fazer. Agora, ele não para só nesse público. Aí quando ele vê o rei, olha aí na sua Bíblia, queridos, 19, 20, Lucas 3, 19, 20, aí ele vai ver o rei passando. Porque naquela época, não era igual hoje, o cara anda com o carro fechado, vidro escuro, a prova de bala, hein, Sarinho? Naquela época, o rei passava na carruagem oficial, todo mundo viu o rei passando aí. Aí João Batista viu o rei. Verso 19 e 20. Sendo, porém, o tetrarca Herodes repreendido por ele, por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe, e por todas as maldades que Herodes tinha feito. Acrescentou a todas as outras ainda esta, a de encerrar João num cárcere. Veja, ele fala ao rei, Deus vai te pegar. Ô rei Herodes, Deus vai te pegar, porque tu está pegando a mulher do teu irmão. Você pensa que está passando batido aí no meio dos caras aí? Mas Deus vai te pegar. Você é uma raça de víbora. Arrependa-se, Herodes. E Herodes falou assim, eu vou mandar te prender. Fala, manda me prender, mas Deus vai te pegar. Vou mandar te prender, mas Deus vai te pegar. Vai te prender, mas Deus vai te pegar, seu cabra safado, raça de víbora. Então veja, ele pregava a verdade, e não importa quem fosse, a mensagem não mudava. Diga, a mensagem não mudava. Era confronto da vida da pessoa com a palavra. Mas veja, meus amados irmãos, o quarto ponto que nós podemos aprender com João Batista é que ele não foi a reencarnação de Elias. Muita gente pensa que João Batista era a reencarnação de Elias. E mesmo ele pregando dessa maneira, ele foi uma pessoa muito admirada. A palavra de Deus, Jesus disse que nele se cumpriria a profecia de Malaquias, capítulo 3, verso 4. Vamos ver essa profecia aí? Malaquias, o último livro lá antes de Mateus. Malaquias 3, 4, o último livro antes de Mateus. Desculpa, é 3, 24.
Desculpa, queridos, está errado. Malaquias capítulo 4, verso 5. Que diz assim, Malaquias 4, 5. Que diz assim: e eis que vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Malaquias capítulo 4, verso 5. Então veja, meus amados irmãos, que essa profecia de Malaquias, que Deus enviaria Elias, não é que seria o mesmo Elias, mas era alguém com o mesmo poder de Elias. Veja o que está escrito em Lucas 1,17. Lucas 1,17. Lucas 1,17. E irá diante dele, no espírito e poder de Elias, e irá diante de quem? Irá diante de quem, Celinho? Irá diante de Jesus. Irá diante de Jesus, com a virtude e poder de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Não é isso que diz aí? Olha aí, volta lá em Malaquias 4, 6. Olha o que diz lá, Malaquias 4, 6. E ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra toda com maldição. Então veja, quando o profeta Malaquias entrega essa profecia para o povo judeu, ele não estava dizendo que Elias, o mesmo Elias, ia ressuscitar e ia voltar. Estão entendendo isso? Deus vai levantar alguém com o mesmo poder, espírito, força, determinação de Elias, que virá adiante do Senhor para converter pais e filhos, não é? Para que possam dar ouvidos à palavra de Jesus. Ok? Então, ele não é Elias, Elias não reencarnou em João Batista. O anjo Gabriel disse isso lá em Lucas 1,17, não é? Que ele viria cumprir esse papel. E, meus amados irmãos, e como é que a gente pode então considerar ele como Elias? Elias, lá em 1 Reis, em 18, 21, 1 Reis 18, 21, lembra que Elias fala assim para o povo: até quando vocês vão cochear entre dois pensamentos? Se vocês são de Deus, sirvam a Deus. Se vocês são de Baal, sirvam a Baal. Mas até quando vocês vão cochear entre dois pensamentos? Então é nesse sentido, é com essa mesma firmeza de Elias no Velho Testamento, que veio João Batista no Novo Testamento, não é? Então, João Batista preparou o caminho para a chegada do Senhor Jesus. E o tópico de número 5, a quinta coisa que a gente pode aprender, é que quem faz as coisas para Deus da maneira que João Batista fez, essa pessoa vai ser admirada por muitos, e ele trouxe muitos ao caminho do arrependimento. Veja, não é todos que gostam da gente, que prega a verdade, que confronta, mas muita gente gosta da gente porque a gente traz as pessoas ao arrependimento e aos caminhos do Senhor. Veja, meus amados irmãos, Mateus 3,5, Mateus capítulo 3, verso 5. Então ia ter com ele, Mateus 3,5. Então ia ter com ele significa ir ouvi-lo. Então ia ter com ele Jerusalém, toda a Judéia e toda a província adjacente que morava em torno do Jordão. Veja, era muita gente que buscava João Batista. Mas ele falava coisa que é chave de carro? Não é?
Não, querido. Era mude. Se converta, se arrependa, mude. A gente vai ver também lá no livro de Atos, no capítulo 18, verso 45, de Atos 18, versos 24 e 25, que muitos estavam pregando o evangelho já depois da ressurreição de Jesus, já depois da ascensão de Jesus. E qual era a referência que eles usavam? Apolo estava lá pregando, qual era a referência que eles usavam? São pessoas que nunca tinham visto Jesus, mas tinham ouvido a pregação de João Batista. Tanto é que falaram assim: olha, mas vocês já foram batizados pelo Espírito Santo? Aí qual foi a resposta dos caras lá, para os apóstolos? Não, o único batismo que a gente recebeu foi o de João? Foi de João Batista. Ou seja, nós cremos em Jesus por causa de João Batista, mas nós não conhecemos Jesus e nem esse batismo aí com o Espírito Santo. Mas o que nós conhecemos é o que João pregava. Aleluia. Ou seja, nós se rendemos a Cristo por causa de João. Então veja, muitos o procuravam, muitos o ouviam. E o próprio rei Herodes, esse que queria prendê-lo, porque ele confrontava ele que ele estava com a mulher do irmão dele. Olha o que diz aí Mateus capítulo 6, verso 20, queridos. Desculpa, queridos, é Marcos, viu? Está errado. É Marcos. Marcos 6,20. Olha o que diz aqui Marcos 6,20. O próprio Herodes dizendo, Marcos 6,20. Porque Herodes temia João, sabendo que era homem justo e santo. Como é que pode isso, Celinho? O cara assim, ó, vou mandar te prender, vou mandar você, lançar você no cárcere, irmão. Você pode mandar me prender, pode mandar, mas tu é safado. Tu tá com a mulher do teu irmão. Deus vai te pegar, larga dessa mulher aí. O próprio rei, que ouvia isso, mano, de João Batista, dá um testemunho dele. Herodes temia João, sabendo que ele era homem justo e santo, e guardava-o com segurança, e fazia muitas coisas, atendendo-o, de boa mente ele o ouvia. Já pensou um negócio desse ali? Aí imagina que o Celinho é o João Batista. Aí o Herodes manda prender ele, põe ele lá no cárcere. Aí ele pedia algumas coisas lá. A Bíblia diz que Herodes, de boa vontade, o atendia. E de vez em quando ia lá no cárcere, sentava lá. Para o quê? Para ouvir. Oh, aleluia. É maravilhoso isso, queridos. Aleluia. Glória a Jesus. Amados irmãos, Lucas capítulo 9, verso 9. Lucas 9, 9. Estamos caminhando para o fim. Vai dizer que Herodes foi ludibriado pela filha desta mulher, não é? Que pediu a cabeça dele numa bandeja, a cabeça de João Batista. Lucas 9, 9. E disse Herodes: a João mandei eu degolar. Quem é, pois, esse de quem ouço dizer tais coisas? E procurava vê-lo. Veja,
Herodes, a pessoa quando faz a coisa errada, ela fica tão assustada que ela vê coisas onde não há coisa. Como ele mandou degolar, cortar a cabeça de João, e Herodes começa a ouvir falar de Jesus, dos milagres de Jesus, das pregações de Jesus e de tudo que Jesus estava fazendo. E Herodes fala assim: o quê? Eu mandei cortar a cabeça do cara, mas ele ressuscitou lá nesse tal de Jesus. E Herodes ficou doido, achando que João Batista ressuscitou em Jesus. E a Bíblia diz que procurava vê-lo. Rapaz, deixa eu olhar para ver se não é ele mesmo. A palavra de Deus que diz que o próprio Senhor Jesus, quando ouviu falar da morte de João Batista, o próprio Senhor Jesus se entristeceu com isso. Por quê? Porque era um grande homem a serviço de Deus na terra, com seus erros e acertos, como eu e você, mas que dedicou a sua vida a servir a Deus com alegria no coração. E, meus amados irmãos, a sua principal mensagem de João Batista, que ecoou naquela geração, ela ecoa hoje em dia entre nós também. Não mudou a mensagem. No Velho Testamento era arrependei-vos, em João Batista era raça de víboras, arrependei-vos. Veio o Senhor Jesus e a mensagem não mudou, arrependei-vos. Chegou Paulo e a mensagem mudou? Não, arrependei-vos. E a mensagem hoje qual é? Arrependei-vos. Arrependei-vos e convertei-vos do seu mau caminho. Lá em 1 Crônicas, né? Capítulo 7, verso 14, Deus dá uma ordem para Salomão. Salomão, diga a este povo aí, se eles quiserem alguma coisa de mim, primeiro eles precisam se humilhar, depois eles precisam orar, depois, em terceiro lugar, eles precisam me buscar de todo o coração, em quarto lugar, eles precisam se arrepender, em quinto lugar, eles precisam se converter, porque tem gente que se arrepende, está aí nos bancos nossos aqui, né? Se arrepende, mas se converte, a hora do apelo, converte? Eu estou arrependido que eu matei 18, eu matei 8, eu trafiquei. Mas quando se convida, não se converte. Quinto, convertei-vos. Aí o sexto é a promessa. Deus fala, bom, se passar por esses 5 estágios, aí eu vou te salvar e vou sarar a tua terra. Então nós precisamos seguir esses passos, queridos. Que maravilhoso o exemplo de João Batista para mim e para a tua vida. Jesus disse, da barriga de uma mulher não nasceu ninguém maior do que João Batista. Não é maior de altura, vereadora? Irmão Igor, não é maior de altura. Nasceu o cara de 3 metros, não. Maior em produtividade para o reino. Em servir a Deus, em dedicar a vida para servir a Deus. Amém? Vamos colocar em pé. Pastor Célio vai orar e vai dar a bênção para nós. Nessa passagem de João Batista me deixou algo encucado. Sobre o alimento de João Batista, que ele se alimentava de gafanhoto e de mel silvestre. Aí eu fiquei pensando, será que é aqueles gafanhotos que a gente conhece aqui na região da gente, aqueles bichinhos que tem as serras nas pernas, se alimentar com aquilo? Eu vou pesquisar se realmente era esses gafanhotos que a gente conhece aqui. Mas era uma frutinha chamada gafanhoto. Lá no deserto tinha muito, e acho que talvez até hoje tem ainda. Era uma frutinha que com certeza era muito boa, que ele se alimentava com essas frutas e com o mel silvestre. Aí eu digo, agora sim, agora a ficha caiu, porque se alimentar com aqueles insetos das pernas das serras, ninguém aguenta viver comendo aquele negócio. Se fosse na jura, né? Se fosse na jura até que era bom, mas gafanhoto,
Eu disse, não é possível que ele vai se alimentar com um gafanhoto. Mas é uma frutinha muito boa lá no deserto que tem lá. Deve ter até hoje. Glória a Deus. Vamos orar a Deus, agradecer a Deus por esse ensinamento desta noite. Glória a Deus. E assim oramos. Soberano Deus e eterno Pai, Deus de misericórdia, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo de Deus. Nesta noite estamos gratos, Pai querido Deus, por tudo que foi revelado, Pai, aos nossos corações. Continua nos ensinando, Pai querido Deus, pela Tua palavra, para que nós sejamos, Pai querido, instruídos, meu Pai, mas sábios espiritualmente, meu Deus, desejosos em fazer a Tua vontade, para viver um novo tempo, uma nova história, Pai. Assim como João Batista, Pai querido, se dedicou ao Evangelho, buscando cada vez mais conhecimento no Senhor, buscando se envolver, se crescer e se prostrar diante de tudo que ele aprendeu na sua palavra. Meu Deus, faz assim conosco, Pai. Nós somos desejosos de crescer espiritualmente na Tua presença. Nos ajuda a entender, meu Deus, os Teus caminhos, a Tua vontade, Pai querido, nas nossas vidas, para que nós possamos andar em novidade de vida, fazendo a diferença aqui na terra, Pai. Nos dá sabedoria para que nós levamos as boas novas para aqueles que ainda não se converteu. Nos dá sabedoria, Pai querido, para que nós possamos programar o nome do Senhor, o Evangelho genuíno de Jesus Cristo, Pai querido Deus, para a vida dos seres humanos, para que as pessoas se quebrantem o seu coração, Pai querido Deus, que o Espírito Santo de Deus faça um trabalho e que ele se arrependa, Senhor meu Deus, e se converta, Pai querido, entregando a vida na mão do Senhor, Pai. Graça te damos por tudo, te agradecemos por tudo que foi revelado nesta noite. Somos gratos e carentes da Tua graça e da Tua misericórdia, dependente do Senhor em todas as áreas, Pai. Meu Deus, é assim que eu te peço e já te agradeço em nome daquele que tem poder no céu, na terra e debaixo da terra, que é em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E a igreja de concordância diz: amém. Estenda as suas mãos. Queridos, só lembrando aos irmãos do congresso de nossas irmãs, né? Nono congresso das nossas irmãs, dias 9 e 10, sexta e sábado. Venham para a igreja, convide mulheres, pode convidar homens, também entra. Vamos trabalhar para ganhar almas, né? Nesta sexta e nesse sábado. No domingo é o dia das mães, temos a ceia também. Vamos se organizar para estarmos juntos servindo a Deus. Amém, queridos? Por conta dos trabalhos, muitas irmãs estão com os trabalhos por conta do congresso. Eu conversei com o pastor Célio e a gente decidiu cancelar o culto de quinta-feira. Porque como a gente já vai ter sexta, sábado e domingo, então, quinta-feira não vai ter culto, amém? Vamos preparar a igreja, organizar a igreja, arrumar a igreja, para estar tudo pronto para sexta-feira, a gente fazer uma grande festa na terra, e se tiver almas para Jesus, festa no céu, amém? Vamos trabalhar, convidar mulheres, homens, para estar aqui na sexta e no sábado, amém, queridos? Glória a Deus, tendo as suas mãos para receber a bênção. Que o grande amor de Deus e a graça, nós sois Salvador Jesus Cristo, e a doce consolação do Espírito Santo de Deus, sejam com todos os amados irmãos e irmãs, não só hoje, nessa semana, mas até a volta do Senhor Jesus, para nos buscar para a vida eterna. Todos aqueles que nele crerem e confessarem com alegria, esperança e amor no coração, diz amém. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Glória a Deus. Nós vamos organizar os bancos aqui. Se tiver alguns irmãos que possam nos ajudar.